Fala meu amigo, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal Manual do Dinheiro. E no vídeo de hoje nós vamos falar aqui sobre um fundo imobiliário, um dos mais relevantes na bolsa, que é o BCFF11, que é o BTG Pactual Fundo de Fundos. Vamos fazer aqui uma análise atualizada do BCFF11. Vamos falar sobre cotações, dividendos, rendimentos. Vamos falar aqui sobre relatório gerencial e vamos falar se vale ou não a pena investir no BCFF11 agora em 2021, tá bom? Antes de iniciar aqui o vídeo, eu só queria pedir para você se inscrever e se você quiser aprender sobre fundos imobiliários, nós temos um e-book gratuito que está na descrição do vídeo, que lá você vai aprender tudo que você precisa saber para fazer seus investimentos em fundos imobiliários de uma forma bem profissional, tá bom? Então vamos lá, vamos iniciar aqui a análise do fundo. O BCFF11, ele basicamente é um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários, tá certo? Ele é um fundo de fundos. A grande maioria do ativo dele está em outros fundos imobiliários e ele tem também CRIs, LHs e LCIs, que são papéis de dívida, tá bom? Vamos falar aqui sobre o geral dele. Primeiro segmento dele é fundo de fundos, como eu já falei, tá certo? A data de IPO dele é 17/6/2010. O gestor BTG Pactual, que é um gestor aí bem relevante no mercado, tá certo? A gestão dele é ativa, que isso quer dizer que ele está toda hora movimentando seu ativo, comprando e vendendo participação para que ele possa oferir mais rentabilidade, possa entregar mais resultado com essas movimentações. A participação dele no IFIX é 2,15%. O score dele no Clube FI, a ferramenta, é o ambiente lá, a ferramenta que nós utilizamos para analisar os fundos imobiliários, os usuários votaram e deram 3,8 de 5 a nota para esse fundo imobiliário. Uma coisa que nós precisamos ter atenção em relação a esse fundo imobiliário é a taxa dupla, que é o quê? É a taxa que ele cobra de administração e ainda mais as taxas que os fundos que ele investe cobram. Então você acaba pagando duas vezes a taxa. Vamos ver mais adiante se isso se reflete na rentabilidade do fundo. Bom, vamos ver aqui agora os dividendos. Tá? Os dividendos do BCFF11, eles se mostraram decrescentes ao longo do tempo. Você pode ver que, com o passar do tempo, a participação dele, né, a distribuição que ele fez de dividendos tem dado uma diminuída, né, vamos dizer assim. E o último dividendo registrado que ele distribuiu foi 0,61% em relação ao preço dele de mercado, tá certo? Que não é um dividendo muito atraente, tá? Lógico que quando nós vamos comparar com outros investimentos que não são fundos imobiliários, é um rendimento atraente, até porque não tem isenção de imposto de renda. Agora, quando nós vamos comparar com outros fundos imobiliários, existem fundos que têm um dividendo mais atraente, tá bom? Agora vamos falar sobre as cotações. Vamos falar aqui como se comportou o preço durante o histórico dele. Desde 2011 a gente pode ver que tem uma queda aí, tá? De cotação e agora vem se recuperando. O resultado final é que a variação foi de menos 12% desde lá do IPO, tá certo? Ele andou de lado e não teve uma boa valorização do seu preço. Agora vamos falar aqui sobre o relatório gerencial que ele lançou agora em dezembro de 2020, o último relatório. Ele mostra que, fala no início que existiu aí uma valorização de 363% dele em relação ao CDI, quando se compara ao CDI. Quando nós vamos ver a realidade, né, o cenário atual, nós podemos ver que a Selic está bem baixa. Então, nós temos aí vários investimentos em bolsa de valores performando bem acima do CDI. Isso aí não é nenhum espanto, tá certo? Agora, o que nós temos que ver é se existem outros investimentos com um desempenho superior, mais superior ainda do que esse em relação ao CDI. Aí aqui diz que entre os fundos de fundo ele ficou em primeiro lugar no desempenho. Aqui são outros, né? São outros dados aqui sobre fundo, dados gerais, tá? Tá tudo no relatório gerencial de dezembro de 2020 do fundo. Aqui ele faz um gráfico que mostra o desconto em relação ao patrimônio que as cotas estão sendo negociadas. Você pode ver que aqui em 2018 estava bem descontado e agora já estava super valorizado, 2019. E segundo o gestor, ele está bem descontado aqui e
está perdendo esse desconto com o passar do tempo, tá certo? Aqui são outros dados mais interessantes. Agora vamos ver como estão, né, as alocações do fundo imobiliário, tá certo? Nós temos fundos imobiliários de CRI e CRIs, 32%. Temos fundos imobiliários de laje corporativa, 29%. Temos fundos de shopping, 9%. E 22% contratos atípicos. Temos 8% aqui, 6% de caixa e 2% de outros, tá certo? Fiz com contratos atípicos. Na pandemia, tá? O que são contratos atípicos? São contratos aí que bem seguros. Que vamos dizer que o inquilino ele tem um contrato de 5 anos e ele resolve desistir antes. Então ele vai ter que pagar uma multa proporcional a todos os aluguéis do momento que ele sair até o final. E geralmente esse dinheiro ele fica já em garantia. E já deposita previamente esse dinheiro em algum local para que garanta o pagamento caso o inquilino desista. Tá? A participação dele na pandemia era 12% e agora houve um aumento de contratos atípicos aí para 22%, o que é um dado interessante. Agora, considerações finais sobre esse fundo imobiliário. Ele é um fundo de fundos, como eu já falei, ele investe em outros fundos imobiliários. Eu particularmente acho que não tem muita necessidade de você investir num fundo que investe em outros fundos, você pode investir diretamente, é mais interessante. Dessa forma você acaba não tendo muito controle sobre o que está sendo investido, ainda mais uma gestão ativa que pode estar toda hora movimentando. Fica uma diversificação muito exagerada, você não tem muito controle sobre o que está acontecendo, tá bom? Mas vamos lá às considerações finais. O histórico de dividend yield é mediano, tá? Nada demais. A gestão ela é conservadora. Ele possui uma alta taxa de administração, porque ela é dupla, como eu já falei lá no início, tá bom? E gestão ativa, sem resultados muito expressivos, não vai fazer sentido para o investidor, tá certo? Então você tem que sempre buscar o resultado de tudo, tá? E o resultado que nós vemos, principalmente no dividendo, nas cotações, é que não foi lá muito interessante quando nós comparamos com outros fundos imobiliários. Lembrando que nada é conselho de investimento que eu estiver falando aqui, tudo uma opinião, tá? E tudo que for falhado aqui, como eu falei, não é conselho de investimento, é apenas uma opinião pessoal, tá certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de conferir na descrição do vídeo nosso e-book gratuito que vai lhe ensinar tudo que você precisa saber para investir em fundos imobiliários. Não esquece de se inscrever, deixar seu like e se tiver alguma dúvida, deixa abaixo nos comentários. Grande abraço, até o próximo vídeo.